Bom, pessoal, boa noite para todo mundo. Vamos começar aqui mais um seminário. Infelizmente, a gente, de última hora, teve um probleminha na rede Wi-Fi, então a gente não vai conseguir transmitir, tá? Falar nisso, eu tenho que avisar o pessoal lá. Mas já fica o convite aqui para o professor Rafael para retornar no próximo semestre, né? E a gente conseguir fazer a transmissão para o YouTube para deixar lá registrado. Pode até ser outra palestra, outro tópico, sem problema nenhum, tá? Bom, lembrando a todo mundo, tem pessoal da matemática aqui, já vou aproveitar até fazer essa propaganda dos seminários da LF, que os seminários da LF, além de ser atividade complementar do curso, como vocês também devem ter lá na matemática, ela é uma disciplina optativa do curso de física, tá? Então, os alunos que se inscrevem na disciplina, eles podem utilizar essa carga horária como como carga horária optativa no final, né? Ou ele não precisa se inscrever, mas se ele participar, ele recebe um certificado com carga horária para ele utilizar isso como atividade complementar. Então, no final, a gente vai projetar um QR Code ali, que vocês vão preencher lá o nome, o curso de vocês, e vocês vão receber por e-mail um certificado, tá? Dessa palestra aqui. Então, fiquem à vontade, se quiserem voltar e assistir. A gente também transmite para o YouTube, hoje que a gente teve um probleminha com a internet aqui, mas também quem participa pelo YouTube também recebe esse certificado, que a gente manda o link lá pelo YouTube, tá? Bom, então, na palestra de hoje, a gente tem o prazer aqui de receber o professor Rafael, colega nosso aqui da matemática, tá? Vou deixar para ele fazer a apresentação, mostrar o currículo dele, como de praxe sou eu que costumo fazer, mas ele tem um slide ali mostrando isso, ok? E aí, quer dizer, no final, se a gente conseguir fazer uma perguntinha, mas se não tiver, a gente deixa para... Mas fica à vontade, pode passar de 7h20 sem problema nenhum, tá bom? Fica à vontade. Obrigado, Rafael, pela disponibilidade. Pessoal. Nossa. Continuando. Boa noite. Eu pensei o que tinha dentro desse prédio. Finalmente estou aqui. E tem um aluno que fez física antes, né? Que ele sempre fala desse local e tal. Enfim, pena que ele não está aqui. Essa minha fala é um pouco da tese, mas é um pouco antes da tese de doutorado. Eu fiz matemática, né? E na minha graduação, eu estudei na UERJ, eu não tive nenhuma aula sobre nada relacionado à avaliação. Eu fiz licenciatura em matemática, eu não fiz bacharelado. E aí eu tive que elaborar uma prova. Eu fazia como as pessoas tinham feito comigo. A gente meio que aprende quando as pessoas fazem. Para não dizer que não tive, eu tive um professor de didática. Vocês já foram na UERJ? Tem lá o sexto andar, eu acho que é da física, o terceiro da matemática, salvo engano, e o 12º, o último, é o da educação. É outro planeta. Então, assim, eu acho que então, o terceiro da física e o quinto e sexto da matemática, uma coisa assim. Enfim. E aí, eu tinha que ir lá pro 12º, e quando a gente chegava lá, parecia que a gente estava realmente em outro planeta. Era uma coisa que não era nada... Porque na época, nós acreditávamos que para ser bons professores, bastava saber o conteúdo do que você ia ensinar. Ok. E quando a gente ia lá para a área de educação, eu ficava pensando, o que eu estou fazendo aqui? Mas eu tive um professor de didática que pediu para que a gente elaborasse uma prova. Todo mundo da sala. E era assim, ele dava aula para todas as licenciaturas da UERJ. E eu elaborei. Acabou o meu contato com a avaliação aí. A próxima vez eu tive que elaborar, aplicar e corrigir já na turma valendo.
Bem, o título, vocês vão entender que eu vou falar um pouco sobre como a gente age de forma interpretativa nas avaliações que a gente faz e como que a gente podia fazer elas como um caminho para que as pessoas aprendessem. Então eu fiz na UERJ, a licenciatura, depois de mestrado e doutorado eu fiz ensino de matemática na UFRJ. Eu sou professor aqui da casa desde 2015, comecei lá em Paracambi. Trabalhei na FAETEC, Prefeitura do Rio, Prefeitura de Itaboraí, na rede privada. Vivi um momento dando 60 tempos por semana, de muita aprendizagem e pouca voz, e algum dinheiro, mas pesquiso, faço parte do grupo de pesquisa em avaliação e argumentação em matemática da UFRJ, trabalho como corretor e elaborador, né, de exames de larga escala. A gente não pode ficar divulgando, porque isso é sigilo, mas em alguns, nacionais e internacionais, já trabalhei. E hoje a gente está começando um projeto chamado Projeto Pertencer, que é um grupo de pesquisa aqui do IFE. Bem, dito isso, eu acredito que a gente começou a desenvolver, como eu já falei aqui, nossas crenças avaliativas desde a época da escola. E aí, PEJ é o Programa de Educação de Jovens e Adultos do município do Rio de Janeiro. E CEL é uma escola particular que eu trabalhava. Eu tive o primeiro dilema aí, nos primeiros anos trabalhando, que eu tinha uma turma, 2 turmas que me marcaram muito, e dessa turma, alguns alunos ficaram de recuperação. E na escola particular, dos 6, 7 alunos da turma que estavam de recuperação em matemática, meus alunos, uma pessoa, era uma menina, era filha da pessoa que trabalhava nos serviços gerais da escola, era uma escola particular. A escola dava bolsa para todos os filhos de todos os funcionários, de professores a funcionário geral. E aí todos ficaram em recuperação. Só que como era uma escola que tinha uma certa estrutura, todos os alunos contrataram aulas particulares para conseguir mandar bem. Menos ela. E a gente tinha umas aulas extras de matemática que a gente fazia, e elas falavam assim, os alunos falavam, já estou tendo isso com um professor explicador e tal. E ela não tinha esse suporte. Ao final, no conselho de classe, ela foi a única reprovada. A média era 6, ela tinha ficado com 5,5 e estava sendo reprovada. Em outra disciplina. Ela foi em mais de uma disciplina, né? E aí eu comecei a questionar isso, cara, o que estou fazendo? Ela teve menos chance que os outros. Foi o primeiro dilema que eu tive, que a coisa não era muito justa. Tá? E aí, no Programa de Educação de Jovens e Adultos do município do Rio, não sei se algum colega que já trabalhou lá, não tinha na época, na verdade assim, não tinha obrigatoriedade de fazer uma prova ou fazer qualquer instrumento. Você dava uma nota. E o pior, a nota era global. Você tinha que chegar em consenso com seus colegas de outras áreas e fechar a nota para o aluno. Era Fundamental 2, então tinha lá o professor de ciências, a professora de português, o professor de, sei lá, história e geografia, eu, alguém de idiomas e alguém de educação física. Sentávamos e falavam assim, qual vai ser a nota de fulano? E a gente tinha que chegar num consenso. E aí eu ouvia coisas assim, ele é bonzinho, vamos dar uma nota boa para ele. Eu, bonzinho? Não entendi. É isso que a gente está avaliando, bondade? Então as coisas eram muito subjetivas. E ele? Não, ele atrapalha muito minha aula. Eu falei, beleza, mas aprendeu? Aprendeu, ele sabe fazer tudo, mas atrapalha muito. Vamos dar uma nota baixa. Caraca, agora, aí, enfim. Então, quer dizer, eu vivia 2 extremos. Um era tipo uma objetividade absurda que reprovaria uma pessoa que não teve um apoio familiar, e outra era uma subjetividade do outro extremo, sabe? Que a coisa parecia com poucos critérios. Tá. Nessa mesma escola particular,
um dia a coordenadora nos chamou e falou assim: gente, temos um problema, equipe de matemática. Vou dar para vocês uma questão para vocês corrigirem. A gente vai fazer algo parecido aqui hoje. E a gente começou a corrigir. E aí, os resultados não batiam. Só que era uma prova em rede. Tinha que bater. E a gente fazia um gabarito específico para isso. Ou seja, a nota que eu dava não era igual ao do meu colega. Só que numa escola em rede, o cara que sai de uma unidade e vai para outra tinha que ter a mesma nota, né? Para a mesma prova. Só que não tinha. Vamos falar mais sobre isso. Uma fotozinha de como era a escola na década de 50. Só para uma coisa que eu sempre falo, que eu acho que é importante pontuar, prova não é sinônimo de avaliação, a gente usa isso direto. Vou aplicar uma avaliação, você não aplica avaliação, tu aplica uma prova, um teste, um exame, você faz um seminário, porque a avaliação é um processo e a prova é um instrumento. Ok? Vou avançar algumas coisas um pouquinho mais rápido por causa do tempo. Esse slide, eu já vou avançar um pouco, vou falar de uma maneira mais geral. Fala que o teste, como a gente concebe hoje, ele começa na França. Uma pessoa chamada Alfred Binet, ele é um estudioso, ele é chamado para elaborar um processo de avaliação para todos os estudantes. Qual era o objetivo? Retirar da escola os estudantes que tinham baixa capacidade cognitiva ou algum tipo, eles usavam expressões tipo retardo na época, alguma coisa assim. Ou seja, houve um movimento social para que os alunos, que hoje seriam alunos de inclusão, fossem de fato excluídos, e através das avaliações. Esse sistema atravessa o Atlântico, e aí desenvolve o teste de QI, Stanford de Binet, por isso tem esse Binet, que gerou o coeficiente de inteligência, que alguns já fizeram. Eles testes que medir a inteligência, tu vê a nota escala. Tá perto do Einstein. Nosso objetivo era sempre ficar perto do Einstein, né? O teste que passaram a ser utilizados nas Forças Armadas. Uma observação só histórica. Já perceberam como as provas de seleção de Forças Armadas são tão difíceis? Tem uma conexão histórica com essa época, com influência dos Estados Unidos. Aqui são os autores. Tá. Tem uma pesquisadora inglesa chamada Candia Morgan, que ela diz que a nossa avaliação é pausada numa filosofia positivista. Tem 3 pilares. Ela é neutra, imparcial e benéfica. Então, nós, professores, acreditamos de fato que a avaliação tem essas características, ok? A gente acha que ela é neutra, estou aplicando uma prova. A prova é ótima nesse aspecto, né? Porque eu posso pegar a prova e aplicar e entregar para um colega aplicar essa prova de maneira imparcial. E todos são tratados do mesmo jeito. E mais ainda, nós acreditamos que provas difíceis, que fazem a pessoa estudar, eu acredito que esses fatos acontecem em algumas situações, fecha, a prova é sempre benéfica, a maneira que a gente avalia o aluno é sempre benéfica, mesmo quando a gente tem taxas de reprovação altíssimas em algumas disciplinas. Nós acreditamos de fato que isso seja bom. Ao longo da história, por exemplo, aqui no início do século passado, a gente usava a palavra exame nas avaliações. Depois a gente passou a usar a palavra teste e prova. Pensa só, prova em matemática é algo que você faz uma demonstração de alguma coisa. Ela constitui a própria matemática. Você faz testes, lembra muito experimentos que você faz para comprovar coisas. Então essa substituição de termos, exame, para testes e provas, trouxe um ar mais científico à avaliação. E depois a própria avaliação, uma coisa mais acadêmica. Toda vez que eu passo esse slide, as pessoas acham, caraca, que pessoa burra. Mas ele respondeu ao comando solicitado. A palavra encontre é de encontrar. Ele não encontrou onde está o X? Não tem aquelas coisas de encontre o olhe? Então, assim, já basta uma dica para vocês. Cuidado com o comando, como vocês fazem elaborar provas. Calcule, determine,
E se for colocar encontre, sei lá, encontre a velocidade média, bota um justifique. Ok? Cria um comando que não dê para. Mas encontre não é o melhor dos comandos. Em prova de larga escala, quando a gente elabora, esse comando não é utilizado, tá? Então, de modo geral, já posso começar dando umas dicas para vocês. Dicas quando vocês forem elaborar provas. A avaliação, às vezes, o critério não é muito transparente. Quando a gente elabora a prova, pensa vocês como alunos, mas também se visualizem como professores para aqueles que são alunos. Eu não sei muito bem o que o professor vai pontuar ou avaliar. Então, acho que vale muito a pena você discutir com as pessoas o que você valoriza. Como você vai pontuar? Quanto vale cada item? O que você faz? Errou uma coisinha, perde tudo? Qual é o critério? Você já deve ter tido professores que, se você errasse uma coisinha, ele considerava todo o resto que você fez. E outros que não. Cancela tudo. Não é? Eu acho que a grande questão não é como você faz só. É a transparência desses critérios para os alunos. Por favor, eu me atrevi a fazer uma questão muito básica de cinemática, ver se está tudo certinho. Senão minha palestra já está destruída a partir daí. Se tiver errado, é para falar mesmo. Tá tudo certo. Galera da física, tá tudo certo. Posso seguir? Senão tem um outro slide com exemplo de matemática, eu mudo o slide agora. Posso seguir? Eu me atrevi a fazer um slide da física, tá? Tá. Então, primeiro, faz uma conversão, né? Porque o problema tem duas velocidades em unidades diferentes, né? Eu dividi 36 km por hora por 3,6 para passar para metro por segundo. A partir daí, substituir aquela formulazinha lá que todo mundo conhece no ensino médio, tá? E eu trouxe o exemplo do ensino médio justamente para que a gente não tenha dificuldade para como vão discutir as coisas que a gente vai fazer. Agora eu queria que vocês pegassem um celular. Não sei. O que tem ali? É um Google Forms que tem várias soluções de um aluno seu do ensino médio, do primeiro ano do ensino médio, para este problema. É muito rápido, vai chegar lá e vai pontuar cada um deles, só. Depois eu tento colocar aqui qual foi a pontuação. Então entrem, pontuem e finalizem. 5 minutinhos. Então, o contexto é primeiro ano do ensino médio, escola estadual, tá dando aula lá, aí aplicou uma prova, tem 4 questões dessa prova, se não me engano, para vocês pontuarem. É proibido colar. O colega. Estão conseguindo acessar direitinho? Vê? Ok. Zero dois. De 0 a 2, cada item 0 a 2 e tem uma escalinha aí 0,5, 0,5. O gabarito está aqui.
Mais um minutinho, gente. Vamos lá. Vocês vão ter que corrigir uma pilha de 50 provas em 1 hora. Cada provinha estava empolgado, botou 10 questões. Isso aí é rápido. Vai. Tem gente que já sonha com esse momento. Correção da prova. Aquele momento do acerto de contas. Brincou na minha aula, né? Vamos lá? Fecharam? Todo mundo fechou, gente? Espera mais um pouquinho, alguém aí? Não é para perceber que tem mensagem no WhatsApp e distrair, não, hein? Vamos lá. Olha só. Os franceses estão muito preocupados, aliás, tem muitas pesquisas francesas, já datadas de 100 anos, sobre o que a gente está fazendo, que é chamada de multicorreção. O que é isso? Quando várias pessoas corrigem o mesmo instrumento. Na França, eles tentaram fazer isso para melhorar o instrumento e a maneira de concebê-lo, para que todo mundo pudesse tirar mais ou menos a mesma nota. Então, isso aqui é um dos estudos datados de 36. Qual é a questão aqui? Dava uma solução, e aí, para professores de francês, latim, inglês, matemática, filosofia e física corrigirem, cada um deles recebeu 100 exercícios. E eles tinham que ver o que eles coincidiam, esses dois professores corretores de cada. Beleza? Observem que em francês, 21 dos problemas foram excluídos por todo mundo, ou seja, a pessoa avaliou negativamente. 9 positivamente. 70 teve divergência. Aí tu pensa assim, a física exata, melhor. Metade dos corretores, dos 100 corretores que participaram, divergiram da pontuação que estavam dando. Ou da avaliação que estavam fazendo sobre aquele trabalho. Matemática 36. Gente, olha filosofia. Agora imaginem, uma notícia boa para vocês, redação. Como é que funciona a redação no Enem? 2 corretores, eles têm uma margem para discordância. Se ultrapassar essa margem, outra pessoa corrige. Ok? E normalmente essa outra pessoa corrige muita coisa. Beleza? Outro estudo francês, o mais recente, Suchot. Isso aqui é o seguinte. Cada ponto corresponde a uma mesma prova corrigida por 2 pessoas. Então, a ordenada e a abscissa são as pontuações. Então, a pessoa deu 10 e outra deu 15. Então, tu vai botar no 10, 15. Ok? Notem que na França a pontuação vai de 0 a 20. Por isso que está 4 a 16, 8 a 18. As linhas pontilhadas são as médias. Repara, se tivesse um corretor mau e outro bonzinho, essas notas ficariam localizadas numa determinada região. Ou a parte de baixo, ou acima, não sei. Ela vai ficar bem localizada num quadrante, né? Porque se o corretor 2 for muito bom, muito benéfico, as notas vão ficar sempre altas. Então vai para o primeiro e para o quarto quadrante. Se o corretor 3 fosse muito mal, as notas ficariam para baixo. Então ficariam todas concentradas no quarto. Mas observe como as notas são distribuídas. E bem distribuídas. Ou de um jeito estranho. Se os 2 corrigissem do mesmo jeito, atribuindo as mesmas pontuações, ficaria numa espécie de bissetriz, né? Esse é um estudo com o vestibular francês. Corretores do vestibular. Então, observe como as notas variam, dependendo de quem corrige.
Lembra do conselho de classe que eu falei com vocês agora há pouco? Imagina lá aquele professor que fala assim: fulano, reprovado, 5,5. A média é 6. 5,5 não é 6. Como se aquilo fosse uma coisa tão precisa e não dependesse dele. Esse argumento talvez tenha uma falha. Repara, eu não estou dizendo que a gente tem que aprovar todo mundo. Não estou dizendo. Do mesmo modo que o cara que passa com convicção porque está 6,5 e a média é 6, tem um problema aí também. Entende? A questão é, eu estou questionando a nossa convicção nessas notas que a gente produz, corrigindo provas. Se a prova for uma medida, é medida de quê? Inteligência? Aprendizagem? Ou desempenho? Dá para medir a inteligência das pessoas? Não tem uma história que dizem que o Einstein não sabia muito matemática? Que ele não era muito bom em matemática? É sério. Ele ia até casa com uma esposa que era matemática. Não sei se vocês viram essa história, se é lenda, não sei se é lenda. Mas diz que ele não tinha... Ele não sabia muito... Ele sabia matemática. Mas ele trabalhava com muito de matemática. Precisava de um suporte, né? Ok. Obviamente isso nada diminui a genialidade, tá? Dele. Mas assim, eu não acredito que inteligência assim, possa ser medida, tá? Seja mensurável. A aprendizagem a gente pode discutir, mas desempenho eu tenho certeza, né? Repara, se você dorme bem, se alimenta bem, chega bem na prova, a tendência é você ter um desempenho muito melhor. Não é só sobre o que você sabe. Pessoas que ficam muito nervosas, passa mal, tem calafrio, sabe? É mais do que só o que a pessoa aprendeu. Tem mais coisa envolvida. Eu comecei a fazer uma pesquisa antes do doutorado, uma pesquisa prévia, com a multicorreção, mas eu fiz assim, ó, uma provinha, 5 questões, cada uma delas variando de 0 a 2, dava o gabarito para licenciandos de matemática do IFRJ de Paracambi e de Nilópolis. Atenção, gente. Dessas 5 questões, cada uma valia 2, tá? Uma delas estava absolutamente certo. Então, a menor nota possível estava igualzinho o gabarito, olha só. E uma estava absolutamente errado. Tinha nada a ver. Então, a maior nota seria 8. Olha como variam as notas. 2, alguma coisa até 7. A mesma prova. Parece até uma distribuição normal, não parece? Vários estudos franceses mostravam que tinha a ver com distribuição normal isso. A multicorreção, tá? Aí eu mandei para o Congresso. E aí o avaliador falou assim, só aconteceu isso porque eram alunos. Se fossem professores, seria mais coerente. Aí eu pedi que os professores fizessem. Deixa eu ver se vai aparecer aqui. Tá. Um grupo menor. Mas eu apliquei um grupo menor para ver. As notas variavam de 4 a 7,5. A mesma prova. Então, repara. Dos licenciados teve gente que deu 2. Dos professores teve gente que deu 7,5. Gente, como isso pode ser? A mesma prova. Volta a lembrar no conselho de classe, lembra? Você vai com 7,5 com a tua certeza, e tá muito bem. Ou com 2, com 4 com a sua certeza, tá muito mal. Onde que eu quero chegar? Até que ponto não tem, de fato, um caráter interpretativo nisso? Aqui eu vou passar rápido, é só mostrando que 2 correções das que eu apliquei têm pontuações bem diferentes. No doutorado, eu olhei mais coisas. Eu apliquei um probleminha bem simples com professores que estão fazendo pós-graduação. Um grupo era do Profimate, o outro grupo era de uma especialização. Lato sensu. Mais ou menos meio a meio, tá? Uns de 51 professores. E era um problema bem simples, tinha caixinha no carrinho e tal. O que eu pedi que eles fizessem? Que eles pontuassem isso aqui. Só voltando aqui, para vocês entenderem bem,
tem 5 caixas, cada uma com 13 carrinhos, são 5 vezes 13, dá 65. E aí tu pega 65, diz que a criança tirou 6, ficaram 59. Eu pedi que eles avaliassem, considerando que são alunos que estão no início do fundamental, 6º ano, tá? No 6º ano eles já dominam, por exemplo, os algoritmos. Os números, com certeza. Já escrevem, né? 428. E a ideia é que eles já soubessem manipular os algoritmos, tá? Escrever o número. O sistema indo-arábico, numérico. Eles não conheciam isso. Essa resposta tá certa? Tá. Olha como a criança fez. Com pauzinhos, tracinhos. Essa criança resolveu corretamente o problema. Mas ela tem uma carência aqui gigantesca. Imagina a criança que faz conta com pauzinho chega na aula de física, no ensino médio. A gente vai ter um problema. Aí você fala assim, caraca, esse professor de matemática, né? E aí a gente tem outro tipo de solução. Por exemplo, esse aqui ele faz uma coisa muito comum com crianças. Ela aprende lá, diminui sempre o maior do menor. Aí quando chega aqui, que o 5 é menor do que o 6, ela diminui 6 pelo 5. Em prova de larga escala só aparece direto em resposta de crianças, do fundamental e até, em alguns casos, do médio. Então aqui tem um erro operacional, né? Mas repara, só para essas duas aqui, olha para essa solução e para essa. Que criança sabe mais matemática? O que vocês acham? Quem sabe mais matemática? Para a faixa etária? A ou a B? Depende do critério. Fala aí. A de cima ela compreende bem o que você comentou dos números, a linguagem dos números. Sim. A de baixo ela ainda possui uma visão muito materialista das coisas. Ela ainda não tem um Ela usa ainda concreto. concreto. Então é como se a que tem mais dificuldade tivesse acertado a resposta correta através de uma Então, você construção. acha que tem mais dificuldades, sabe mais de matemática? Eu acho que não tem como avaliar isso. O que vocês acham, gente? Beleza. Olha como é que foram as pontuações. Isso aqui foi publicado em espanhol, por isso que está assim. Olha a pontuação média, era de 0 a 1, tá? 0,95. A da A, 0,58. Observem a C, 0,34. Olha o que é a C. Na hora que vai multiplicar, sabe a história do vai 1? Não foi nada. E do 515. O que eu quero dizer é o seguinte, apesar da A e da C tiverem erros operacionais, se você parar para pensar em quem sabe resolver o problema, na estratégia de solução do problema, está correta. Multiplica e subtrai. No domínio dos números, demonstra alguma coisa. Cometeu um erro, ok. Mas demonstra. É porque, assim, eu quero que vocês pensem comigo o que é saber mesmo, matemático, e a gente vai tentar pensar isso para física já já. O que é o saber? O conhecimento? É chegar na resposta? É pré-veste? Ou o conhecimento é mais do que só chegar na resposta? É uma pergunta retórica. Aí tem mostra de desvio padrão também, a pontuação mínima e máxima. Chama a atenção da amplitude de algumas delas tiveram, tá? A letra F, se eu não me engano, é parte da resposta, e a B é uma resposta seca, sem contas, tá? Então, pra vocês terem uma noção. Os professores pontuam muito, desconsideram muito a questão da resposta seca. Beleza. Um adendo, em algumas situações, você tem que deixar isso contratado, tá? Que você quer o cálculo. Mas pode ser que vocês tenham algum aluno que consiga fazer tudo de cabeça sem dificuldade de expressar. Aí tem outro problema aí, né? Essa história.
Das coisas que eu concluí na tese é que os professores, de modo geral, tinham ausência de critérios claros na correção. A influência da posição do erro, onde o erro acontecia, influenciava a nota. Não o tipo de erro, onde ele acontece. Repara, se for no início ou no final, influenciava. E as pessoas estavam enfatizando a resposta final, desvalorizando a estratégia. Na atividade, os professores tinham que argumentar. Tá? Voltamos ao problema. Lembra que eu falei que tinha uma situação numa escola que eu trabalhei, que a coordenadora nos chamou e deu a mesma prova de corrigir e questionou os critérios? Ok. A gente fazia assim, ó, a pontuação para correção. Então vamos lá. Eu trabalhava numa unidade A. Eu elaborava essa prova, colocava uma pontuação desse jeito e mandava para todos os professores, inclusive aqueles que estavam na unidade B. Todo mundo fazia a mesma prova. E aí o professor da unidade B pegava esse gabarito com essa pontuação e corrigia desse jeito. Beleza? 0,5 se a pessoa fizer a conversão. Corrigir aqui, ok. 0,5 se ela armar desse jeito. E por etapa. Gente, quando o aluno vai fazendo e erra uma delas, é lindo. Sabe? Pô, por exemplo, parou aqui, 1,5. Parou aqui, 1. Fácil. Mesmo critério para todo mundo. E aí a gente pode olhar esses critérios aqui. Ó. Será que eles funcionariam aqui? Não sei. Pode ser. Onde eles não funcionariam? Aqui, por exemplo, funcionaria acho que bem, né? Ele errou a última etapa. Dá para fazer bem o critério. Aqui eu já não sei. Como é que vocês vão lidar com isso? O cara bota 36 aqui. Então, assim... Aí você pode interpretar isso aqui. Literalmente, tem que estar 30 igual a 10 mais 5A. Ou você pode interpretar que ele pegou o resultado lá de cima e substituiu corretamente na forma da velocidade. Como você está interpretando? Lembra que eu falei que é interpretativo? E olha esse caso. Gente, aluno é um ser do mal. Quando você elabora um critério, ele aparece com uma coisa que destrói seu critério. Vocês vão ver isso quando estiver corrigindo prova. Aparece uma solução que fala assim, caraca, o que ele fez aqui? Observem essa. Ele, sei lá, faz 36 por 3,6 e acha 20. Da onde? Não sei. Nárnia. E aí ele pega esse 20 e substitui corretamente, ó. Tá. Essa é aquela questão que eu vou te dar na sua mão assim, como é que tu corrige aí? Vamos ver se tu é professor de física raiz ou Nutella. Tu faria ali, cara? Claro que com a força que esse cara parece que tem, eu nunca vou chamar ele de Nutella, né? Se for daquele padrão, o outro padrão ali, colocando aquelas... Não, o que você consideraria essa parte? Lembra aquele 0,5, 0,5, 0,5, 0,5? Ele ficaria com 1,5? Quem acha que ficaria com 1,5, levanta o braço. Tem gente que olhou assim, a professora leu, o professor deu, bora. Ok? Então, aí eu quero fazer uma outra reflexão. Nisso aqui, o que é física e o que é matemática? Para mim, quando ele sabe que tem que dividir, olha essa diferença, quando ele sabe que tem que dividir, ele está fazendo uma conversão matemática, mas que é super fundamental na física. Trabalhar com as unidades corretas. E daqui para cá, ele substitui a velocidade no lugar certo, a inicial no lugar certo, o tempo no lugar certo. Ele trabalha corretamente as unidades, resolve a equação
apresenta a unidade correta na resposta, ou incorreta, né? Tem uma pontuação ali, faltou o quadrado. Ok, mas tem saber aqui nessa história. E aí, um português chamado Paulo Abrantes, há quase 30 anos, ele fez um primeiro estudo sobre isso em Portugal. É bem interessante porque, caso vocês queiram ler alguma coisa sobre esses estudos deles, que eram pioneiros, estão todos em língua portuguesa, a maioria. Tem poucos em inglês, caso tenha dificuldade com a leitura. Mas ele fez uma proposta de escala, não por etapas, mas para você olhar o problema sobre o que está sendo feito. Então, a primeira coisa que você tinha que avaliar é a compreensão do problema. O aluno compreendeu o problema e entendeu o que tem que ser feito? Aí depois tu analisa. Ele planejou, compreendeu, e em seguida ele planejou uma estratégia correta? E a segunda você chegou na resposta. A terceira, né? É o primeiro rascunho. Tem mais estudos dele que ele faz, ele desenvolve uma que ele chama de classificação holística, enfim. Mas o que eu quero fazer vocês pensarem é, vamos tentar olhar para um outro prisma. Se a gente olhasse esse exercício e fizesse a seguinte pergunta: esse aluno interpretou corretamente o problema, qual seria a resposta? Ele estabeleceu uma estratégia correta de solução? Se você olhar a estratégia, não esse resultado. Sim, eu acho que sim. Não cometeu erros conceituais? De conceitos eu também acho que não. Não cometeu, então sim, não cometeu. Aí o operacional cometeu. Não. Então é sim. Ele comete um erro operacional aí, um erro de conta. Nessa perspectiva, eu acho que nossa pontuação tinha que ser mais alta, se você olhar por aí. Então a ideia é, quando você estiver elaborando uma prova, pense no que é importante para vocês ao corrigi-la, antes de começar a corrigir. E olha, gente, eu sei que a vida não vai ser tão fácil, não vai facilitar tanto isso. Vocês começar a dar um monte de lugar, corrigir uma pilha de provas, pouco momento para sentar, a não ser que você tenha num lugar que uma estrutura um pouco diferente, você vai ter pouco tempo para pensar nessas coisas. Mas quando você começar a pensar no primeiro, você vai criar um critério que pode ser aplicado, de repente, nas provas seguintes. E pode facilitar. Tá? Então, ali eu mostro, naqueles exercícios anteriores, erros operacionais, matemáticos, digamos. E talvez erros conceituais, a letra B. A gente pode questionar se esse erro é conceitual ou não. Porque assim, tá vendo ali? Ele troca o 10 e o 30. Beleza? Existem erros que são de lapso. A aluna, às vezes, está fazendo um exercício num lado da folha, quando vai passar para outra, passa trocando números, trocando valores. Quem já corrigiu sabe que isso acontece. Ele está passando, passa, e aí vai tudo errado. Copiou errado. O cara está resolvendo cálculo 3, fazendo integral tripla, e ele copia uma parte do resultado errado. Era 2, ele bota 3, sei lá. Entende? E às vezes ele perde a questão toda, ou uma parte menos dela. Então, assim, a questão daquele aluno lá é que esse instrumento não vai dar para a gente descobrir se ele foi um lapso, não substituiu errado, ou se ele não entende a diferença de velocidade final para velocidade inicial. Então, ali pode ser conceitual ou não. E aí, uma vez dando uma palestra para professores do Fundamental 1 e 2 juntos, quando aconteceu uma situação desse tipo, uma das professoras do Fundamental 1, que talvez tenha feito curso normal, não sei se ela era pedagoga, tinha feito superior, ela falou assim: eu não daria pontuação nenhuma. Aí eu falei: não entendi. Não, na aula seguinte, eu chamaria ele na minha mesa e perguntaria o que ele fez. Ou perguntaria para ele assim: qual a diferença de velocidade final para inicial? Estou fazendo adaptação ao problema que ela falou lá. Mas imagine essa pergunta: qual a diferença de velocidade final para inicial? E aqui nesse problema, o que está acontecendo? Sei lá, pensa numa pergunta que ele vai ter que dizer
se foi lapso ou se ele de fato não sabe a diferença. São coisas diferentes, né? Bem diferentes. Agora, eu vou falar para vocês alguns caminhos para a gente ressignificar as avaliações e tornar elas mais voltadas para a aprendizagem, que é a segunda parte. Percebi que eu vou ter que ir fast. Olha, vou escolher algumas coisas, tá? Uma coisa super importante é vocês entenderem a diferença de avaliação somativa para formativa. Basicamente, a ideia da formativa é alguma coisa que vai gerar e promover a aprendizagem. E a somativa se preocupa com a nota, com a pontuação, de avaliar o que o aluno aprendeu. Então, um avalia o que ele aprendeu e outro avalia para ele aprender. E esse conceito muda tudo. Se o objetivo da avaliação é fazer com que ele aprenda, sabe aquele momento que o aluno vem assim, ô professor, me ajuda aqui. Professor, olha só isso aqui, professor. Aí você fala assim, tá vendo isso aqui? E dá uma pista. Então não dá resposta, dá uma pista. Essa é uma perspectiva formativa. Tu tá achando que com aquele instrumento a pessoa pode aprender mais sobre aquilo. Ok? Mas tem outras. Mas a avaliação formativa ela serve para a gente regular o ensino, ou seja, ver como é que o ensino está sendo feito, ou seja, se uma turma vai muito mal é porque eles não aprenderam. Então pode ser que eu precise melhorar alguma coisa no jeito que eu estou ensinando, ou na estratégia. De repente uma estratégia que funciona para uma turma não funciona para outra. E é aprendizagem, é um feedback do que eles estão aprendendo ou não. Paul Black e Dylan Wiliam são as pessoas que mais estudaram isso. E eles estudaram, gente, num período de 9 anos. Eles avaliaram mais ou menos 160 periódicos, né? Total de 580 artigos. E eles concluíram, é uma coisa meio mundial, que as avaliações formativas contribuem mais para as aprendizagens. Principalmente dos alunos com mais dificuldade. E nesse estudo todo, a ideia, a figura central é o feedback, é o retorno que você dá para o aluno, a devolutiva. Quer tirar foto? Depois eu vou nesse slide para você, aí você pode ver. Isso aqui é uma outra pesquisa. O que mais impacta na aprendizagem? É uma pesquisa de cunho estatístico grande. Instrução direta é a aula. Nada impacta mais do que uma boa aula. Vocês sabem disso. Ensino recíproco é o trabalho de duplas. Em grupo. Tem um momento que você aprende com seu colega. Feedback é devolutivo que o professor dá em provas. Aí tem a inteligência. Tá vendo isso aqui? Influências socioeconômicas? Essa pesquisa foi feita no local rico. A gente tem que olhar no contexto, tá? Eu acredito que em locais mais pobres, isso aqui pode impactar mais. E aí tem várias coisas, lição de casa e tal. E reprovação, segundo esse estudo, impacta, na maioria das vezes, negativamente. De modo geral, a reprovação não faz bem para o aluno. Ok? Mas repara, menos 0,12, né? Não é um negócio tipo menos 1. Então tem alguma margem ali para... Pelo menos assim que eu entendo. E aí, o que é o feedback formativo? Que é uma ideia que eu venho defendendo. Quando você for dar devolutiva para o aluno de uma prova, sabe, certo e X de errado? Entregou só assim? Ok. Mas às vezes a pessoa vai levar para casa e não sabe nem o que errou. E lembra da influência socioeconômica? Alguns deles vão ter, de repente, os pais ou alguém para dar uma estrutura e ensinar para eles. Outros vão ter ninguém. E não vão aprender. Tem que aprender com um colega, não sei. Então, é super importante você mostrar para ele o que ele está errando. Exatamente. Como ele está errando. E como que ele faz para seguir. Eu vou passar essa parte. Isso aqui são variações de provas possíveis. A prova em fases é que eu mais pesquiso. Basicamente, ela foi pensada na Holanda, tá? Primeira vez, nesse projeto Rios. Em 87. Depois foi implementado em Portugal e hoje ele é muito estudado em Londrina.
Na verdade, no Paraná, de modo geral, tá? Qual é a ideia? Tu aplica uma prova, recolhe, faz observações, dá dicas, devolve em outro dia, em outro momento. Aí ela pode ter 2 fases, 3, 4, 5. Tem professores de cálculo do Paraná que eles entregam a prova de cálculo inteira, uma prova só, grande. No primeiro dia de aula, as pessoas olham, e ele vai marcando as datas da prova, vai entregando a mesma prova. E aí, quando a pessoa faz, ele dá uma devolutiva, a pessoa faz de novo. E vai fazendo. E pasmem, essa galera que faz isso manda bem na prova do ENAD. Mesmo com esse... Ou mesmo parecendo que o método facilita. Mas se ele for bem feito, não facilita tanto assim, não. Tá? Pelo contrário, na devolutiva você pode fazer perguntas diferentes. E se fosse assim? Que você pergunta diferente dos outros, tá? Para cada um, de acordo com cada resposta. Tem muitos estudos sobre isso, acho que vale a pena quem se interessar olhar. Uma coisa que eu defendi na tese foi a ideia da dupla diversificação avaliativa. Depois eu me arrependo de ter dado esses nomes, mas eu achei chique. Dupla diversificação avaliativa. Depois eu acho uma bobagem. Quando termina o estudo, você fala assim, por que eu fiz essa porcaria? Só falar que tem que variar as duas coisas e ponto. Mas, enfim, tem um nome aí. Que minha orientadora não esteja assistindo. Tá. A ideia é diversificar momentos e instrumentos o máximo que você puder. Repara, se a tua vida toda depende de um dia de prova, se nesse dia chover, você chegar todo molhado, ter uma diarreia crônica, sei lá, perder o ônibus, enfim, a situação fica bem complicada. Então a ideia é tentar diversificar momentos o máximo possível. Eu gosto de pensar que a aprendizagem é meio uma curva de desempenho. Se você olha 2 pontos, tem uma leitura sobre isso. Mas se você consegue olhar mais pontos, essa sua leitura pode ser melhor. Não necessariamente maior, tá? Mas melhor. Também gosto de pensar que a diversificação de instrumentos é uma coisa mais inclusiva, é uma atitude inclusiva, ok? Se você faz mais instrumentos, a tendência é você variar, atender o maior número de pessoas do que apenas um tipo. A pergunta é, lembra que eu falei que às vezes o aluno é um ser do mal? Aí você vai corrigir uma provinha, aí aparece uma solução dessa. O que o aluno pensou? Depois eu queria que vocês pensassem numa outra coisa. Esse aluno sabe alguma coisa do algoritmo? A resposta está absolutamente errada, certo? A resposta está absolutamente errada. Mas a pergunta é, o aluno sabe alguma coisa deste algoritmo? Eu vou pra lá. Alguém já percebeu o que ele fez? Quanto que é 3 mais 7? 10. Ele sabia que ia 1, porque 10 tem 2 algarismos. Só que do 10, se você tirar 1 para ir, fica quanto? Ele vai assim sempre, ó. 8 mais 8, 16. Mais 1, 17. Fica 9 e vai quanto? 8. Ó. Então, é o mesmo raciocínio, ó. Aqui vai dar 17. Só que aqui pode ficar no máximo até 9. Então ele está tirando 9 de 17. 17 menos 9, 8. Então vai 8. Tá. Agora, vai dizer que esse cara não é criativo? Porra, claro! Muito! Aí sabe o que você faz? Isso é criatividade! Mas, repara, se você for investigar, 2 pessoas que defendem isso aqui é da área de educação, isso aqui é de matemática, tá? Educação matemática.
Regina Buriasco e Maria Tereza Esteban. De você olhe a avaliação como uma possibilidade de investigação dessas dificuldades que os alunos estão tendo. Então, você aplicou uma prova lá no primeiro ano de física, no ensino médio. A galera não está sabendo fração, não está sabendo divisão. Tu pode ir seguindo. Mas você é um fiasco sempre. Toda vez que dividir vai dar ruim. Ou você pode chamar a equipe e falar, pô, não é possível. Vamos ensinar essa galera a dividir, pô. Fazer um mutirão, ensinar todo mundo a dividir para voltar. A investigação pode possibilitar caminhos interessantes para a educação. Por exemplo, perguntas que a gente podia fazer para esse aluno. Perguntar o que eu V, o que eu V0. Pensa aí, que pergunta você faria? Como é que você fez isso aqui? O que você colocou em cada lugar? Não sei. Faz isso aqui de novo, na minha frente, vai me explicando. Cada um pode perguntar a sua pergunta, mas tentar descobrir isso. Na escola, isso é uma frase da Tereza Esteban, a gente vive uma coisa meio binária. Erro e acerto é tipo saber e não saber. Mas tem vários degraus nessa história, gente. Não é o cara sabe ou o cara não sabe. É o cara sabe um pouquinho mais, um pouquinho mais. Ele sabe uma coisa, mas não sabe outra. E assim vai. Aí uma professora do Fundamental. Faz um ditado. Palavras ditadas. Criança, amigo, escola, brincar, correr, rato, mochila e caminhão. Ela vai pra casa, distraiu, pegou lá a prova de um fulaninho, começou a corrigir. Amigo, próximo, particular, muito exercício, sujo, espaçosa, grande. Falei, caraca, não acertou uma palavra, mas escreveu todas as palavras corretamente. Ela estava treinando grafia, a pessoa escreveu tudo certo. Gente, quando tu olha lá o gabarito, vai ter o quê? 0. O que vocês acham que a criança fez? A criança deu um adjetivo. Repara, o que é mais fácil para uma criança que está aprendendo, está alfabetizando? Repetir ouvindo ou pensar no adjetivo que ela não ouviu e escrever corretamente. E aí, gente, o meu convite para vocês é repensarem os conceitos de justiça que permeiam a avaliação. A justiça foi pensada, por exemplo, para tratar todo mundo da mesma maneira, mas todo mundo é diferente. Então, até que ponto é justo tratar pessoas diferentes da mesma forma? Até que ponto é justo avaliar todos da mesma forma? Não sei. Eu acho que não. Mas se vocês levarem pelo menos a interrogação, aí eu acho que já vai ter valido a pena esse papo. A Cristofari e Batista, elas dizem que toda avaliação é histórica, singular, baseada nas crenças e suposições daquele que avalia. Valeu, gente. Muito obrigado. 19 aí. Alguém tem certa pergunta? A gente tem um tempinho aí para uma pergunta. Quem quer fazer? Se não tiver, eu quero fazer uma pergunta. Não? Eu queria fazer uma perguntinha. Quer dizer, tem várias perguntas para fazer, mas talvez, assim, eu acho que a maior dificuldade que eles vão enfrentar também é o tempo para poder fazer as correções das provas, né? Às vezes você não vai ter muito tempo para dar o feedback ou para chamar o aluno. Na sua pesquisa, vocês estão vendo alguma coisa agora com as novas tecnologias, inteligência artificial? Isso pode auxiliar o professor nessa parte de correção e de feedback para os alunos? Então, existem algumas pesquisas que olham Moodle, alguns ambientes virtuais de aprendizagem. Muitos começaram a ser feitos na pandemia.
que dão feedbacks imediatos. Eu acho que é um caminho muito legal, mas a maior parte da minha pesquisa eu foco nas escolas públicas. E aí a situação de conectividade, de acesso ao aparelho ainda está muito difícil. Então, assim, eu acho que com a tecnologia isso vai ser uma coisa que vai ser muito facilitada. Mesmo aqui no campus, já é uma coisa assim, um pouco diferente do Estado, a gente tem dificuldade no ensino médio de pensar em fazer alguma coisa nesse sentido. Ainda tem dificuldade. Agora, de modo geral, na escola, eu acho que, assim, uma coisa que eu gosto muito de pensar é que a gente sempre faz o que é possível. Eu trago umas coisas ideais, mas você vai adaptar a sua realidade, a sua possibilidade de fazer. E aí, por exemplo, não dá para dar feedback para todo mundo. Não, mas você pode olhar o que as pessoas estão errando e dar um feedback geral para todo mundo na aula. Eu acho que esse é um caminho já que pode promover algum tipo de mudança. Mas eu acho que os ambientes virtuais podem ajudar a gente muito nisso. Beleza. Bom, então, antes de vocês irem Vocês querem ver o embora... resultado? Oi? Consegue mostrar agora? Que a gente está sem internet. Tá, vou tentar fazer uma coisinha aqui. E depois, pessoal, eu vou projetar ali o QR Code para vocês poderem preencher o formulário e ganhar o certificado, tá? Vou rotear rápido, tá, gente? É só para vocês verem. Gente, 25 pessoas responderam. Olha que maneiro. Solução A. Como variam as notas, né? A B. C. Galera, a gente teve as 5 possibilidades. Qual era mesmo a maioria deu 0 aí na anterior? A C, eu pego aqui. Aí um erro conceitual sério, né? Somar esse 10 mais 30, aí é uma coisa... o que para mim é claro que é conceitual, né? Aí eu acho que valeu quem foi pro 0. Gente, brigadão, até uma próxima, tá? Agradecer mais uma vez aí. Pessoal, nosso próximo... Próximo, eu vou confirmar se vai ser presencial, mas mesmo não sendo presencial, às vezes a gente tem algumas palestras dadas de forma remota, online, a gente transmite aqui também. Então, quem quiser vir para cá assistir, pode assistir aqui ou assistir no canal do YouTube, tá bom? Obrigado, pessoal. Boa noite aí para todo mundo. Eu vou projetar ali agora.